Não. Se a gente pensar muito bem e estudar direitinho o que a gente está falando, esse versículo que a gente leu, né, lá de Levítico fala: se o seu irmão empobrecer, alguém tem que levantar como um resgatador. E Deus vai ali estipular que tinha que ser alguém que era família. Tinha que ter um vínculo de familiar, um parentesco próximo. Porque isso que ia definir a pessoa que ia ser o seu resgatador. Por exemplo, antes de Boaz resgatar Noemi, tinha alguém na fila que era para ser resgatador antes dele. Só que não tinha o dinheiro ou o interesse de fazê-lo. Então essa pessoa nega o direito dela de ser resgatador, e aí Boaz pega e assume a responsabilidade e casa com Ruth. Então, por que Deus, né, definiu aqui que tinha que ser um parente? Porque a ideia de ser um resgatador, querido, o que está por detrás disso, não era o fato de você comprar a dívida, né, e assumir aquela pessoa como escrava para você poder usufruir daquela pessoa e continuar tratando ela daquela maneira. Era você assumir a culpa daquela pessoa, a dívida dela, e como sendo família, você tratasse ela como família. Não é me comprar para tratar como escravo. Era me comprar e me tratar como família, agir de misericórdia e cuidar de mim. Essa era a ideia através de ser um resgatador. Mesmo que fosse sua sogra te comprando com um acerto de contas. Aí o chicote ia estralar. Mas lá em Efésios, quando a Bíblia diz, né, que a gente leu no capítulo 1, versículo 7, nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue. O que a palavra está falando aqui? Toda a história da Bíblia, se você parar e pensar um pouquinho, gira em torno de uma questão de propriedade. Sempre. Vai girar. Lá no Salmo 49, no versículo 7 e 8, não precisa abrir, vai falar o seguinte, que ninguém pode redimir os seus irmãos nas questões espirituais. Por que diz isso lá? Porque questão espiritual, você tem dono. Você não pode redimir o seu irmão nessas questões, porque você é propriedade de Deus. E quem pode ser o seu resgatador e redimir você então nessas questões? Só o Senhor. Ele que tem direito de ser essa pessoa. Nós não somos donos nem do nosso próprio nariz. Então, o que Jesus foi fazer lá na cruz então? Vamos pegar lá no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 14, para a gente entender a fundo a respeito disso que a gente está falando. Que redenção é o resgate de uma dívida. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Acharam aí? Ok. Minha Bíblia diz assim: o escrito de dívida que havia contra nós em suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do nosso meio e pregou na cruz. O que foi que Jesus pregou na cruz? A promissória, minha e sua. A dívida que a gente tinha, ele levou e ele pôs lá na cruz. Isso que Jesus foi fazer. O livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. O que diz aqui nessa passagem? Que essa transação não se resolve com dinheiro, papel, moeda. É de outra maneira que essa situação espiritual vai ser resolvida. Lá no primeiro livro de Pedro, vamos pular para lá, eu prometi para vocês que a gente ia usar muito a Bíblia, estão honrando minha palavra. Vamos lá no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Não foi com prata ou ouro que fostes resgatados na vossa vã maneira de viver, que por tradição herdastes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, morto na verdade antes da fundação do mundo e agora manifesto por amor de vós. O que aconteceu então quando Jesus paga a dívida? Olha a ilustração para essa verdade espiritual aqui. Vamos imaginar aqui que eu represente a humanidade caída. Me tornei escravo de Satanás. Não havia nada que eu pudesse fazer para quitar essa dívida. Jesus se levanta como o meu resgatador. Paga então a minha dívida, sofre no meu lugar. Quem é meu resgatador? Jesus é meu resgatador.
Muito bem. Então, quando Colossenses diz que ele pregou na cruz, olha o que o versículo seguinte vai dizer. E despojando os principados e potestades, publicamente os dispôs ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. O verbo despojar na palavra, quando ele é usado na verdade para definir que quando um exército na guerra vencia o outro, os despojos era aquilo que pertencia ao exército que venceu, que agora passam a pertencer ao exército que venceu. Agora eu te pergunto, o que podia ter nas trevas que Jesus ia querer? A posse, a autoridade sobre o homem. Era a única coisa que Jesus queria. O versículo é muito forte, se você ler comigo de novo, fala: e despojando os principados e potestades, publicamente os dispôs ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. No momento que a dívida foi paga, então o Senhor Jesus diz: agora, isso que pertencia a você agora não é mais seu, agora é meu. E é aqui que a gente vai entender Apocalipse 5. Se você tinha dúvida de entender esse texto, vamos lá. Apocalipse 5, no verso 9 e 10. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos constituístes reis e sacerdotes. Ele não só perdoou o nosso pecado, ele nos comprou para Deus. É por isso que a gente tem que entender o que é a redenção e a repercussão disso. Nós somos propriedades de Deus e isso custou um preço muito caro. E qual é o preço para a gente adquirir o reino de Deus hoje? Quanto custa o reino de Deus hoje? Lá atrás foi o sangue de Jesus. E agora? É tudo que você tem. Ah, me disseram que era de graça, Felipe. Não, é pela graça. É pela graça. Mas vai te custar simplesmente tudo. Tudo que você tem. Se você não sabia disso ao converter, você devia ter olhado as letrinhas pequenas do contrato que estava lá embaixo, que estava escrito lá, eu te garanto isso. Agora é o seguinte, muita gente, depois de convertido, vai achar que 10%, aqui é que eu queria chegar, de tudo que a gente tem pertence a Deus. Agora eu te pergunto, é 10%? Não, é 100%. Porque Jesus não comprou 10% das ações de ninguém na cruz. Ele comprou foi 100%. Amém? Quem está entendendo? Lá no livro de Mateus, no capítulo 13, não precisa abrir, no versículo 44 e 46, em 3 versículos, Jesus vai contar 2 parábolas. Na primeira ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Ele foi e vendeu o quê? Tudo, para adquirir o campo que representava o reino de Deus. Na segunda parábola, ele vai continuar falando que o reino dos céus também é semelhante a um homem, um negociante, que encontrou uma pérola de grande preço. Ele vai e vende o quê? Vende o quê? Tudo o que tem para adquirir aquela pérola que representa o reino de Deus. Quanto custa o reino de Deus, gente? Tudo. Isso ficou claro para vocês? O reino de Deus vai custar simplesmente tudo. Essa é a consequência de redenção. A gente nunca foi, nunca será dono de nós mesmos. A gente só mudou de dono. A diferença é que o novo dono não nos trata como escravo, mas usa de misericórdia e trata a gente como família. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós recebemos o espírito de adoção. Isso significa o quê? Que a gente, aos olhos de Deus hoje, pelo sangue de Jesus, a gente é filho de Deus. Filho adotivo. E Ele trata a gente como Ele. Igualzinho Jesus. Vamos voltar para a palavra então? Gênesis 47, versículo 13 e 23. Você já... Ninguém está cansado, não? Vocês me dão ainda mais uns 10 minutinhos?
Então tá bom. Quem me dá 10 minutinhos aí? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, isso sempre funciona. Qualquer igreja. Esse texto aqui de Gênesis, capítulo 47, versículo 13 em diante, a gente vai ler até o 23 agora. Esse texto aqui conta a história de José. Quem aqui conhece a história de José? Levanta a mão. Quase todo mundo. Então vamos recapitular aqui. José, né, vendido como escravo pelos seus irmãos, prospera na casa do Patife, lá do Potifar, ali acusado injustamente, vai parar na prisão. Lá ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, é esquecido durante um tempo, né? O copeiro vai de volta para o palácio. Faraó tem um sonho. O copeiro vira para ele e fala: José é o cara para interpretar esse sonho aí. Manda chamar José. José vai lá no palácio, vira para o faraó e fala: olha, isso aí que o Senhor sonhou é o seguinte: essas 7 vacas gordas que o Senhor sonhou representa 7 anos de prosperidade que o Senhor vai ter. As 7 vacas magras, elas que engoliam as gordas, elas estão simbolizando 7 anos de fome que vai vir, e esses anos vão consumir os anos da prosperidade. O faraó, então, o que Deus estava falando para ele? Tem que trabalhar com provisionamento, se organizar, reserva, porque olha o que estava para acontecer. Então José vira para ele e fala: o senhor precisa de um administrador. É isso que o senhor precisa. O faraó vira para ele e fala: está contratado. Agora, quanto que você quer? Né? Aí José vai, estava na cadeia, recebe uma proposta dessa, fala com ele: faraó, é nós. José então vira governador do Egito. Da cadeia, só Deus faz isso. Governador. Esse texto que a gente vai ler vai falar agora sobre os anos da fome, porque apesar dessa revelação ter vindo aqui a José, né, pelo faraó, muita gente não sabia a respeito daquilo que ia acontecer. Então a gente vai ler esse texto de Gênesis 47, que vai falar sobre esse tempo. Os anos da fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José escolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. Eu só quero abrir um parêntese aqui para falar uma coisa. Falta de dinheiro em toda a história da humanidade nunca foi motivo para quitar a dívida. Amém? O amém foi fraco. Isso quando o amém é fraco assim diante de uma coisa dessa, a gente desconfia que tem caloteiro no recinto. Mas talvez você estava meio aí despreparado ou pensativo. Eu vou te dar uma segunda chance de você repetir esse amém aí. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu durmo mais tranquilo. E José lhes disse, o versículo 16. José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó.
Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. De quem que era a terra toda? Faraó. De quem que era a semente? De quem que era a mão de obra? De quem que era a colheita? O faraó tinha que dar alguma coisa para aquele povo? Não, né? Olha o que o versículo seguinte vai falar. Versículo 24. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eu já estou finalizando já. Olha só. O número 10 na Bíblia aparece várias vezes. Se a gente estudar a tipologia, o significado através disso, a gente vai ver que são 10 mandamentos. 10 pragas para libertar o povo do Egito. A Páscoa era comemorada no 14º dia do primeiro mês. E 10% ou a 10ª parte do que nós devolvemos para Deus, também entra aqui, é um ato profético que celebra a redenção de Cristo. É um reconhecimento daquilo que Ele fez. Quando você vem aqui na frente, com envelope, quem tem envelope para mim? Presta aí. Empresta um envelope aí, alguém. Vou colocar aqui. Quando você vem aqui na frente com esse envelope na mão, né? Colocar aqui nessa caixinha. Você sabe o que isso aqui significa? Isso aqui se iguala ao mesmo do que passar um sangue no brau da sua porta. Quem lembra que isso aconteceu lá no Egito? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Sangue de animal protege alguém de alguma coisa? Não. Mas o fato de passar o sangue no brau da porta era um ato profético. Isso manda uma mensagem no reino espiritual, colocando um selo de propriedade naquilo que na verdade é seu, mas você está falando que pertence a Deus. Quando você vem aqui colocar esse envelope nessa caixinha, você está mandando, isso é um ato profético, que está mandando um sinal no reino espiritual que você está falando. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que um dia vou ser ou ter, pertence ao Senhor. E sabe o que acontece nessa hora aqui? O que você está colocando na sua vida como um selo de propriedade de Deus, Satanás não põe a mão. Se ele pôr, Deus entra na frente para te proteger. Se você não põe, agora o Chapolin Colorado serve aqui na pregação. Quem poderá nos defender? Vocês estão entendendo a seriedade que é o ato de você dizimar ao Senhor, que vai muito mais além do que simplesmente sustentar um prédio com recursos? É um ato de celebração, querido. Vai muito mais além. Você está mandando um sinal espiritual, falando: Deus, isso aqui é do Senhor, pertence ao Senhor, é teu, Pai. Então, quando você põe esse selo de propriedade, a partir de então, a briga não é sua. A briga é do Senhor. Se por alguma razão, querido, você não é dizimista, eu queria te dar a opção de você mudar isso.